Bom dia, boa tarde, boa noite, pretas cervejeiras. Sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, pretas cervejeiras. Eu sou Jássime Alquiades e hoje eu vou apresentar esse podcast sem a minha companheira Ju Baraúna. Mas eu tenho uma pessoa aqui comigo para trocar essa ideia, para ter essa conversa que vocês vão amar ouvir, eu tenho certeza. Aqui no podcast e na nossa página a gente fala muito sobre autocuidado, autoestima, de como é importante a gente se amar primeiro, mas é importante a gente entender que o amor próprio é uma decisão, né? E é uma decisão que leva a gente para a prática, que a gente insere no nosso dia a dia. Por muito tempo, esse amor próprio e o fato de nós, mulheres negras, nos colocarmos em primeiro lugar, foi colocado como egoísmo, principalmente para nos manter cuidando dos outros e nos afastar do cuidado de nós mesmas. Então, para aprofundar essa conversa, que é complexa, mas que a gente vai trazer aqui para falar do fundo do nosso coração o que é esse autocuidado, eu trouxe Riane Leão. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Sou uma grande admiradora da página de vocês, das ideias de vocês, então estou feliz de dividir. Obrigada. Depois dessa introdução, né, eu quero, obviamente, te apresentar certinho, tá? Riane é poeta best-seller, eu juro. Eu li essa informação best-seller, eu fiquei assim, meu Deus. Eu acho que eu fico surpresa até hoje. Não, é maravilhoso, né? Best-seller, assim, acho isso incrível. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Educadora cuiabana que vive em São Paulo. Publica seus escritos na página Onde Jaz Meu Coração, com mais de 600 mil leitores. Tudo Nela Brilha e Queima é seu primeiro livro, e em 2019 lançou seu segundo livro, Jamais Peço Desculpas por Me Derramar. E está escrevendo a sua terceira obra. É fundadora do Odara English School for Black People, escola de inglês afro-referenciada para a população negra. Riane é do Axé, filha de Oiá com Ogum, e sabe que ser vento é sempre seguir em frente. E isso aqui é poderoso demais. Primeiro, começar falando sobre essa consciência, né, de amor próprio. A maioria de nós não é incentivada a se olhar. Acho que nem é muito sobre ser incentivada, mas não existe uma educação nesse sentido, né, da gente conseguir se olhar, entender nossas emoções e cuidar delas. Como é que foi para você chegar nessa consciência, né, de que o amor próprio não é egoísmo, o caminho, né, que levou você para esse lugar de reflexão? Eu acho que foram vários caminhos ao mesmo tempo. Eu consigo pensar em alguns deles. O principal, talvez, foi quando eu comecei a ler mulheres que se pareciam comigo. Então, quando eu começo a ler mulheres negras, a vê-las, né, pessoalmente nos saraus, nos slams, eu costumo dizer que quando a gente não se vê, a gente não existe. Então, quando eu consegui ver mulheres que se pareciam comigo, eu consegui legitimar a minha existência para mim, sem esperar ser validada, sem esperar alguém dizer que eu existo, que a minha existência é importante. Eu via que era importante porque haviam outras fazendo arte, haviam outras respirando vida junto comigo. Então, esse foi um ponto primordial, especialmente quando eu vejo Jennifer Nascimento, Luz Ribeiro, Mel Duarte. Elas sabem que são grandes referências para mim, que são mulheres negras vivas, caminhando literatura junto comigo até hoje. Antes de mim até, né, eu tenho aprendido com elas. Esse foi um ponto primordial, ver outras mulheres nesse movimento não linear, cheio de bagunça e lindo, caótico, maravilhoso, extraordinário, que é o amor próprio, né? Eu gosto de pensar que é esse lugar bagunçado e bonito ainda assim. E eu acredito que a outra parte foi ser uma mulher do axé. Eu sou uma mulher candomblessista há mais de 9 anos, e quando eu percebi que Maria Padilha se parecia comigo, Deus se parecia comigo, as coisas mudaram um pouco para mim. Um pouco não, estrondosamente. Então, estar dentro de um lugar onde essa troca é extremamente ancestral e onde os espelhos são de fácil identificação, fez com que eu me perdesse tanto e tivesse não só
vontade, mais coragem para ir alimentando essa autoestima e esse amor próprio diariamente. Sim. Eu leio você, né? Eu acompanho você, eu leio você e na grande maioria das vezes eu tenho a sensação que você sabe exatamente o que está se passando, né, dentro de mim. Assim, você consegue traduzir de forma poética coisas que eu sinto, e isso é muito, muito incrível. Como que começou a sua trajetória como escritora, né? Qual é o primeiro passo que você dá nessa direção? Eu também sou uma grande fã sua, gostaria de dizer, tá? Gosto muito de ler, te acompanhar, e acho que muitas vezes a gente se encontra aí nesses percursos das nossas águas. Eu escrevo desde pequena, sempre gostei de escrever. Acredito que quando eu mudo para São Paulo, eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso, território de Teresa de Benguela, e quando eu mudo para São Paulo, eu encaro uma solidão muito grande, cidade nova, muita informação, então a palavra ela foi uma grande amiga, um grande alicerce. No início, um método de sobrevivência, inclusive. Hoje em dia eu enxergo a palavra de diversas outras formas, mas nesse início era uma melhor amiga, uma companhia, estava ali sempre e foi muito importante para mim. Então, quando eu mudo para cá e eu começo a escrever com mais frequência, eu começo a escrever com mais afinco, eu começo a escrever com compromisso, né? Tanto que eu falo que a minha trajetória literária, ela começa aos 19, quando eu mudo para cá, né? Porque eu acredito que a gente inicia essas trajetórias de diversas formas. Eu falo direto isso nas minhas oficinas. Não é um livro que te legitima enquanto escritor, é a sua vontade, é o quanto você responde ao chamado da palavra, é o quanto você firma compromissos com a palavra. E eu firmei um compromisso com a palavra aos 19 anos, muito embora já escrevesse há muito tempo. E aí, quando eu conheço o movimento, sempre isso, né? Quando eu conheço os movimentos dos saraus e dos slams aqui em São Paulo, que realmente o Slam das Minas daqui foi o lugar onde eu entendi que eu poderia ser ouvida, que a minha história era importante. Aí eu acho que eu entendo de fato, eu sempre me disse escritora, mesmo que o processo seja difícil e delicado para a gente se dizer uma escritora, né? Usar essa palavra, eu sou poeta, eu sou escritora, eu sempre fui ousada, né? Eu sou filha do vento, então eu não deixava muito para depois, para as nomenclaturas, não. Então eu sempre me disse escritora, mas acho que quando eu senti que eu era escritora, foi quando eu comecei a frequentar esses lugares, né? A Luz Ribeiro fala muito que o Slam foi o lugar onde ela percebeu e foi ouvida pela primeira vez. Eu acredito que o Slam também tem esse lugar onde eu fui ouvida pela primeira vez, mas já venho escrevendo na internet há mais de 15 anos, então por isso continuo trabalhando com a internet também. E hoje entendo a escrita enquanto um lugar de missão ancestral. Você fala sobre esse lugar de encontro, e eu penso muito numa pergunta que uma leitora me fez, né? Qual a parte mais difícil de escrever? Eu acho que são muitas, não é uma tarefa simples. Como todos os outros exercícios que a gente faz de se adentrar e ver o nosso avesso, mas eu respondi que era me encarar todos os dias. Eu tenho esse compromisso de me encarar diariamente, porque eu sei que a minha escrita hoje, ela parte de mim, mas ela já é coletiva, ela já cresceu bastante. Sim, sim. Você fala dessa coisa de se dizer escritora, e o Slam é esse lugar que te coloca de frente com essa persona, né, que é a escritora, e eu acho isso incrível porque às vezes a gente vê uns atrasos, né, em algumas pessoas justamente por conta dessa necessidade da validação do livro, por exemplo, a necessidade da validação de instrumentos que não são acessíveis, né? Isso é uma realidade. Mas aí tem um plus, você mesmo best-seller, né? Existe o livro, existe a venda, e ser best-seller te coloca num lugar de referência, né? Como é que é isso, né? Como é que esse lugar chega para você? Como é que você se vê nesse lugar? Sabe que eu não colocava isso antes da minha biografia, eu não sei, talvez seja um lugar estranho ainda para mim, mas tem uma jornalista chamada Jéssica Balbino, que eu amo demais e também fortaleceu muito o meu trabalho desde o início. Ela falou, não, você precisa falar, você vai encorajar outras pessoas a também entenderem que elas também podem vender livros e ter seus livros lidos por muitas pessoas. Então aí eu passei a colocar, a partir desse momento que ela me disse isso, eu acredito que ser referência é entender que não caminho sozinha,
é entender que eu estou abrindo um espaço, já houveram outras antes de mim abrindo esse espaço, e seguimos abrindo esse espaço para que outras mulheres negras, para que outras mulheres indígenas, afro-indígenas possam estar nesse espaço escrevendo e contando as suas histórias. Para mim, o lugar do referencial é um lugar de olho no olho. Eu não acredito em pedestal, eu gosto de estar com as pessoas que me leem, eu gosto de fazer oficinas, eu gosto de despertar as pessoas para a literatura. Então, ser referência hoje é ter essa voz audível para convidar outras mulheres como eu a escreverem e contarem as suas histórias também. Sim, sim, eu acho que isso que você faz, né? Eu fui convidada para escrever e confesso que deu medo de escrever, assim. E aí ver outras pessoas que escrevem, ter acesso e perceber, assim, cara, ela é uma pessoa igual a mim, é uma mulher igual a mim, dá coragem, né? E aí a gente vai lá e faz. E aí vou partir aqui para o nosso final, né? Que é não carregar a culpa por ser grande demais. Quem quiser que aprenda a aventar também. Essa frase sempre me pega. Não aceitar pouco é uma escolha difícil, né? Passa por a gente conhecer o nosso próprio tamanho, e aí isso que você fala de todo dia se encarar, todo dia se olhar, é um processo que às vezes é doloroso de fazer. Às vezes não, acho que sempre é doloroso de fazer. Amor próprio não é fácil da gente encontrar. E aí a pergunta: você se ama todo dia? O que você faz quando seu nível de amor próprio está baixinho? Não, eu não me amo todos os dias. Eu acho que ninguém se ama todos os dias, se a gente for encarar os processos como eles realmente são, e com a verdade que eu gosto, com a realidade crua mesmo. Eu tenho até um poema que eu falo, não sei se eu vou lembrar ele de cor agora, mas que eu falo: não me amo todos os dias, mas eu faço essa tentativa todas as manhãs. E aí, eu falo que se eu não conseguir me amar, eu não vou me culpar, meu corpo é reza ancestral, ele sempre me guarda uma nova chance. Eu já tenho certeza de que eu vou ter uma outra chance para me amar de novo. Então, há dias e dias. Tem dia que eu não consigo me amar e eu descanso, porque eu não quero tentar nada. Tem dia que eu não quero fazer nenhuma tentativa, eu só quero descansar. E eu penso, tá, porque as pessoas perguntam muito, né? Mas o que você faz naqueles dias que você está muito triste? Eu falo: gente, eu descanso a tristeza. Tem dia que não dá para ficar feliz, tem dia que não vai dar para se amar mesmo e não vai ter o que fazer. E na outra parte dos dias, eu tento relembrar, né? Eu falo que quando a poesia não vem até mim, eu preciso ir até ela. Então, nesses dias em que o amor próprio não chega, eu preciso ter essa coragem, esse encorajar, esse movimento, esse motivar de ir até o amor próprio. E para isso eu preciso me conhecer. Então eu preciso saber o que eu gosto de fazer sozinha, qual é o momento que eu estou vivendo, e alguma coisa eu posso encontrar para ser celebrada, porque sempre tem alguma coisa a ser celebrada acontecendo, ou então chamar algum amigo meu para ver o pôr do sol, como aconteceu recentemente, desculpa. Então, eu estou sempre buscando, ou então abrir um livro mesmo, né? Você falando do medo, eu lembrei de Audre Lorde falando que quanto mais a gente escreve, mais a gente deixa o medo pequeno. A gente vai apequenando o medo, né? Eu aprendi com Maria Padilha que a gente não mata o medo, a gente vai apequenando ele diariamente, vai deixando ele menor e se encorajando a partir disso. Então, nos dias que eu não me amo, que talvez sejam até a maior parte dos dias, vou dizer a verdade, eu fico buscando esse amor pelos cantos e ele vai acontecendo. Às vezes eu também posso ligar para uma amiga minha e falar: me lembra meu tamanho, eu esqueci completamente. Eu tenho esse costume em ser muito verdadeira, talvez seja um costume de escritora, de poeta mesmo. Então eu tenho abertura com as pessoas que eu amo para dizer: você poderia me lembrar a importância do meu nome, a importância da minha casa, do meu corpo casa, porque de vez em quando, quase sempre o mundo arranca isso da gente. Então, eu estou sempre também conversando com a minha ancestralidade para não esquecer a minha imensidão, né? E, essa questão esse poema eu gosto muito também, de quem aprenda a ventar comigo, é porque hoje eu já não negocio algumas coisas, então não mais me apequenar, não mais deixar o meu vento ficar menor, não mais abafar o meu riso. Eu sou uma mulher grande, eu dou risada alta, eu ocupo espaço, e é assim que vai ser, sem incomodar ninguém, apenas existindo na minha grandeza.
Então eu vou na busca dessa grandeza e acho que essa grandeza está em todos os espaços, dentro, fora, na nossa natureza de dentro e na natureza de fora também. Nossa, incrível, incrível. Eu queria muito fugir da pergunta clichê, mas eu não vou conseguir. Eu gosto de clichê, pode falar. E aí é curiosidade pessoal mesmo, porque eu sei como é o meu processo, né? O seu processo de escrita, ele é essa coisa de senta, sua, pensa, escreve, ou é inspiração, né? Você está vivendo e vem a inspiração e você corre para escrever. Eu acho que também depende. Tem dia que eu estou inspirada, mas eu costumo dizer que geralmente eu escrevo quando eu não estou inspirada. Esses momentos de inspiração grande mesmo, que a gente sente um fogo de artifício no peito, eles não são momentos que acontecem todos os dias, né? A gente geralmente está aqui, quem dera, seria incrível. Ou os momentos que a gente sente, né, o peito virar uma ventania, acontece, é ótimo, e aí vem um texto lindo, belo, maravilhoso, ainda assim um texto onde você volta a esse texto várias vezes para estruturar ele da forma que você deseja, trazer o ritmo que você deseja, né, só para as pessoas não acharem que está pronto, enfim, escrevi e acabou, quem dera também. Então, eu acho que depende muito do dia, mas geralmente eu tenho dito muito para as minhas alunas de escrita que eu escrevo quando eu não tenho inspiração também. A escrita é um exercício. Então, eu preciso também sentar e tentar dizer alguma coisa. Ah, mas eu não tenho nada para dizer. Então, fale sobre não ter nada para dizer. Ah, mas hoje eu não estou com a cabeça vazia. Então, escreva sobre o vazio. Eu acho que sempre tem alguma brecha para a escrita aparecer. Então, eu estou sempre tentando encontrar essas brechas também. Geralmente, o meu processo ele tem sido buscar um horário criativo do meu dia, geralmente é à noite, que é esse horário que a gente está conversando. Mas geralmente o meu horário mais criativo é o horário da noite, então eu aproveito para tentar buscar. Eu acho também que a gente tem que ter uma rotina de leitura junto com a nossa rotina de escrita, para que a gente possa buscar também esses lugares de inspiração. E, de novo, né? Se essa inspiração não vier, buscar essa inspiração também em algumas coisas. Eu acredito que, enquanto poeta, eu não posso me deixar embrutecer totalmente. Eu preciso fazer o exercício de desembrutecimento do meu olhar, né? Aprendi isso com Lívia Natália, que a gente coloca a escrita bruta e depois a gente vai desembrutecendo no poema. Então, enquanto escritora, eu tenho esse compromisso de escrever, esteja eu inspirada ou não. A palavra, ela está aqui, ela não me abandona. Então, eu preciso ver de que forma que eu vou trabalhar ela cada dia. Sim, sim. Nossa, escrever é um exercício diário. Isso é incrível, incrível. Eu quero fazer um monte de perguntas, mas, enfim. Riane, muito, muito, muito obrigada por ter topado essa conversa. Assim, acho que quem ouvir esse papo vai sair muito mais enriquecida desse encontro. Eu estou extremamente enriquecida. Quero continuar conversando. Eu gostaria de deixar registrado. Iremos conversar. Assim, obrigada, muito obrigada mesmo por ter topado estar aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço, agradeço o trabalho de vocês. Estamos todas em movimento e que a gente continue se movimentando em direção ao nosso próprio sol. E aí, pretas cervejeiras, curtiram o episódio de hoje? Comenta aqui no episódio, ouve os outros episódios e até semana que vem. Tchau!